Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. E hoje estamos terminando a nossa leitura na carta aos Colossenses. Eu acredito que você foi muito edificado com a leitura dessa carta, uma carta tão pequena, mas tão gloriosa, tão poderosa, com verdades essenciais do Evangelho, das verdades de Cristo para a nossa vida. Precisamos assumir essas verdades pela fé. Hoje eu quero ler o capítulo 4, os versículos 5 e 6 com vocês. Está escrito assim: Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amados, a estrutura da carta aos Colossenses é muito semelhante com a estrutura da carta aos Efésios e é muito semelhante com a estrutura da carta aos Romanos. É uma carta que começa, os capítulos iniciais são falando sobre as verdades da nossa nova vida em Cristo Jesus, as verdades da justiça de Deus, da graça de Deus, que nós precisamos receber a plenitude dessas verdades pela fé, as verdades essenciais do Evangelho, que são vividas pela fé na suficiência de Cristo. E aí no final da carta, assim como é na carta aos Efésios e na carta aos Romanos, no final da carta o apóstolo Paulo fala sobre comportamento. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: olha, agora que vocês já entenderam que vocês morreram com Cristo, que vocês nasceram de novo por meio da obra dele, que vocês vivem tudo isso por meio da fé, que a realidade encontra-se em Cristo, agora que vocês já entenderam tudo isso, agora coloquem em prática. O procedimento de vocês seja um procedimento coerente com as verdades da palavra, procedimento coerente com as verdades do Evangelho, com a nova vida que vocês receberam em Cristo Jesus. E aí, nesses versículos específicos, ele diz ali, olha, que vocês sejam sábios no procedimento com os de fora, ou seja, sejam sábios com os descrentes, aproveitem ao máximo as oportunidades, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que vocês saibam como responder a cada um. Amados, essa sabedoria aí nós adquirimos à medida que tomamos posse da vida que recebemos em Deus, à medida que nos enchemos com as verdades de Deus, essa sabedoria que já habita em nós, porque Cristo habita em nós e Cristo é a sabedoria de Deus, à medida que nós nos enchemos com as verdades de Deus e cremos na plenitude dessa nova vida, essa sabedoria vai se manifestando. E essa sabedoria quer se manifestar na nossa forma de tratar com os de fora, com os descrentes, para que nós sejamos de fato sábios, para que as pessoas ouçam aquilo que nós falamos e elas recebam como verdades de Deus. Olha que interessante ali, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. Por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, para que nós possamos o quê? Saber o que responder e como responder a cada um. Mas como que nós viveremos assim se antes nós não nos enchermos das verdades de Deus, se antes nós não tomarmos posse pela fé da nova vida que temos em Cristo? Não tem como. Por isso que eu falei que é interessante a estrutura dessa carta. Os primeiros capítulos trazem a revelação do que é o Evangelho, que é vivido pela fé na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou. E quando nós tomamos consciência disso, tomamos posse pela fé dessas verdades, nos alimentamos com as verdades de Deus, mantemos a nossa mente sempre conectada com Deus, nas coisas do alto. À medida que vivemos assim, nós vamos o quê? Colocando em prática essa vida. O nosso procedimento vai sendo um procedimento digno da vida que nós temos em Cristo Jesus. Então eu encorajo você a receber todas as verdades de Deus para a sua vida, a receber a plenitude da nova vida que você tem em Cristo Jesus e a colocar em prática essa vida, sendo que sábio com aqueles que são descrentes, com os de fora, para que você saiba como responder e o que responder a cada um. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós sabemos como responder e o que responder a cada um.
Que nós possamos viver assim, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, sendo conduzidos pela vida de Cristo que habita em nós. Que nós possamos nos render à plenitude do Evangelho, à plenitude da nova vida, para que essa vida flua em nós e através de nós. E nós possamos, de fato, sermos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra e sermos sábios no procedimento com os de fora. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina. Muito obrigada pela Tua palavra escrita. Muito obrigada porque o Senhor nos deixou a Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Ah, Senhor, nos ensina a colocarmos em prática toda a vida que recebemos em Ti. Como está escrito em Colossenses 2, em Cristo está a plenitude da divindade, e nós, por estarmos em Cristo, recebemos essa plenitude. Ah, Senhor, nos ajuda a recebermos tudo isso, para que essa vida flua em nós, através de nós, para que quando as pessoas olharem para nós, para que quando as pessoas ouvirem, ah, Senhor, elas vejam a Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, nós queremos viver a plenitude da nova vida, queremos manifestar a vida de Cristo, queremos refletir Cristo nessa terra. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.